Boa noite, povo de Taubaté e região. Estamos aqui no nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações de saúde para vocês, sempre procurando ajudar a população e contribuir para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rubens Freire Gonçalves e ele é cirurgião vascular e vai contar algumas coisas dessa especialidade. Boa noite, doutor Rubens, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Márcia? Como é que está você? Primeiramente, queria cumprimentar os amigos da TV Cidade e agradecer ao seu convite por estar aqui, para a gente bater um papozinho sobre o que vocês quiserem, varizes, parte circulatória, tudo isso aqui, né? E é um prazer estar contigo. Nós encontramos muito rapidamente, às vezes na cidade, e hoje aqui nesse bate-papo. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional. Ótimo. Eu nasci na cidade de São Paulo, né? Acabei fazendo o meu ginásio, colégio em São Paulo, e devido à proximidade da família ser de Taubaté, meu avô era médico aqui na cidade de Taubaté, Dr. Gabriel Gonçalves, e aí com isso acabei vindo estudar medicina aqui em Taubaté. Prestei, e era a antiga Faculdade de Medicina de Taubaté, e cursei os 6 anos de medicina. Após cursar os 6 anos de medicina, fui para me especializar em São Paulo, fiz cirurgia geral, fiz 2 anos depois de cirurgia vascular, mais 1 ano de angiorradiologia. Trabalhei lá como professor no Hospital das Clínicas em São Paulo por 10 anos, né? E acabei vindo aos pouquinhos, vindo para Taubaté e me instalei em Taubaté. A gente gosta da cidade, né? E acabou. Mas era interessante que todo final de semana, desde garoto, né, sexta-feira e sábado, domingo, a gente vinha para Taubaté, né? Porque aqui você tinha espaço para jogar bola, para se divertir e assim por diante. Em São Paulo, quando criança, a gente morava num apartamento, né? Então a qualidade de vida no final de semana era muito melhor. E já que com essa qualidade de vida que foi absorvida desde criança, né, acabou a especialização, eu resolvi vir a Taubaté. E fora os tempos de faculdade, né, que é um tempo de faculdade muito bom, na cidade que a gente conhecia, que vivia na cidade também. Então isso acabou nos trazendo a Taubaté. Dei aula na Universidade de Taubaté por 10 anos e hoje trabalho no Hospital Regional, Santa Casa de Pindamonhangaba. Trabalho nos hospitais que todos nós conhecemos aqui, né, Márcia? Muito bom, né? Sempre na luta, né? Sempre na luta. Conta um pouquinho pra gente da especialidade de cirurgia vascular. A especialidade de cirurgia vascular é uma especialidade ampla, tá? Que vem se atualizando a cada dia. Começa aqui pela parte venosa, temos a parte arterial e parte linfática. A parte venosa, como todos conhecem, ela está englobada principalmente nas veias, né? Que são as varizes dos membros inferiores, que acomete uma grande parte da população feminina, né? E muita gente tem varizes, e isso aí hoje ainda é o carro-chefe de atendimento de todos os hospitais, de ambulatórios, de consultórios médicos, clínicas e assim por diante. Então, a tendência das varizes é genética? Uma pessoa tem geneticamente tem tendência? A varizes, amigos, ela pode ser de origem primária e de origem secundária, tá? A varize de origem primária, geralmente ela está
correlacionada com o fator hereditário, tá? O fator hereditário e o fator predisponente e atividade de trabalho. Então, por exemplo, você vem de uma família que a mãe, a avó, a tia tem varizes, tá? Então, isso daí, você tem uma grande propensão a desenvolver varizes. Por quê? Porque hoje já se estabeleceu, até na genética, que existe uma correspondência de genes alelos para o desenvolvimento de varizes, tá? Inclusive com estudos microscópicos e de microscopia eletrônica em paredes de veias, mostra-se que pessoas com tendência familiar têm já mesmo veias que não têm dilatação em alguns segmentos, elas já têm alterações estruturais em microscopia eletrônica, com a substituição do tecido elástico na caminhada média pelo tecido colágeno, com isso que vai levar num futuro a uma dilatação venosa. E tipo de tratamento? Deixa eu ainda concluir um pouquinho, né? A varizes, então, como eu estava lhes falando, ela pode ser de origem primária, que é aquela varizes em que tem um componente familiar muito importante, a genética, mas existem fatores predisponentes para o aparecimento de varizes. Por exemplo, você vai ter 1, 2, 3, 4 gestações, você tem uma grande propensão a ter varizes. Por quê? Porque vai se aumentar a pressão venosa numa gravidez e a predisposição de varizes. Por isso a gente sempre dá uma orientação para gestantes usarem toda a gravidez uma meia elástica, tá? A meia é muito importante. Você, de preferência, dormir do lado esquerdo no travesseiro, tá? Porque no lado do relógio, tá? Porque você diminui o retorno venoso, diminui a pressão venosa ao nível de veia cava e de membros inferiores. Dormir com a perna elevada, dá um Trendelenburg, põe um calçozinho na cama ou debaixo do colchão, para que os membros durmam uma noite um pouco elevados. Então, com isso, você ameniza muito o aparecimento das varizes, né? E na própria gestante e na própria pessoa obesa, né? A obesidade é um grande fator de aparecimento de vasos, de varizes e assim por diante. Então, como nos lhe falei, nós temos aí fatores predisponentes, como várias gravidezes, obesidade, o uso de contraceptivos, a pílula, existe pacientes que têm problemas hormonais, como tireoide e assim por diante, também pode fazer com que haja o desenvolvimento de varizes. O uso de corticoterapia prolongada também faz o aparecimento de vasos, microvarizes. Então, existem diversos fatores predisponentes para o aparecimento das varizes, né? Cabe lembrar bem aqui que todo mundo pergunta para a gente: salto alto dá varizes? Né? E eu digo sempre, não dá. Tá? Isso aí é uma crença que existe. Tá? É uma crença, existe. Inclusive existem trabalhos já na literatura médica em que mostra que não tem nada que correlacione a varizes com salto alto, né? A questão de salto é uma coisa bem básica, que é o seguinte: aquela moça que
já está acostumada a usar um salto alto, que usou a vida toda desde menina, essa moça tem uma dificuldade. Se ela passar a usar um salto baixo ou uma sandalinha plataforma e assim por diante, ela vai ter muita dor de perna. Tá? Por quê? Porque já a articulação, já os tendões, a flexibilidade, a estrutura do pé, ela já está modelada para aquele tipo de andar da pessoa de sapato. Então, cai naquela situação, você não usa sapato alto e saiu um dia para ficou a noite inteira numa festa ou numa outra situação e usou um sapato muito alto, você vai ter dor no pé, vai ter uma disfunção de motora, de tendões e assim por diante. E muitas vezes estoura até um vaso nessa contratibilidade dessa musculatura que você não está acostumado. Então, quanto à questão de salto alto, não existe uma relação fisiológica e trabalhos científicos que falam assim, ó, eu passei a usar salto alto e eu acabei desenvolvendo varizes. Isso não existe. Tá? A gente sempre aconselha, Márcia, use o sapato mais confortável para os seus pés. Tá? Esse é a conduta adequada, é o sapato que o seu pé está acostumado a usar, tá? Que você vem usando desde mocinha, de garota. Então, é isso que você use o calçado, o maior espaço de tempo, o calçado que você sente bem. Muito bom, viu, menina? E as varizes secundárias são varizes já um pouco difíceis de se encontrar, que são varizes secundárias a uma patologia. Então, por exemplo, é aquela criança que nasce com fístulas congênitas do sistema arterial para o sistema venoso e ela vai desenvolvendo varizes desde pequenininha. Tá? Então, traumatismos em que você tem uma comunicação do sistema arterial para o venoso também faz com que o aparecimento de varizes. Então, temos uma gama de origem das varizes, mas lembrando que ela dá de 3 a 4 vezes a mais no sexo feminino. Aparece muita gente no consultório também do sexo masculino, tá? E ela comete aí mais de 14% da população mundial. Tá? Muita gente. Muita gente é cometido, e isso daí é uma patologia em que causa um grande transtorno social e financeiro, porque tem muita gente com ferida, com úlcera, com outras patologias que acabam encostando no INSS, acabam não podendo ter uma atividade produtiva, né? Então, realmente, não só o fator estético, mas o fator funcional é muito importante, essa patologia que acomete. E aí sim, então a gente volta no contratar. Tá. Então, olha bem, o tratamento das varizes, tá, baseia muito no grau de varizes. Então, você, muitas vezes, em casa, a quantidade de varizes não é proporcional à dor ou à sintomatologia. Por exemplo, tem pacientes que apresentam varizes enormes, calibrosas, e apresentam uma sintomatologia muito pequena. Tá?
e outras pequenas quantidades de veia, vasos e assim por diante, e apresentam uma sintomatologia grande. Isso aí, Márcia, varia muito da sensibilidade do limiar de dor de cada paciente. E também alguns estudos mostraram que existem receptores de estrógeno e progesterona dentro da camada média das veias. Então, existem pessoas que têm um nível de receptores hormonais dentro da veia maiores do que certas pessoas. Então, e que se correlacionou esses receptores como em pessoas que têm uma maior quantidade de receptores hormonais dentro da veia, ela tem uma sintomatologia maior. É uma coisa, isso aí são estudos recentes, de pouco tempo para agora, em que se localizou esses receptores hormonais na veia. Por isso que muitas mulheres que chegam no período pré-menstrual e menstrual têm muita dor de perna. Tá? E isso aí correlaciona com a presença de receptores hormonais em veias dos membros. É muito bacana isso. Então, o estudo dessas patologias venosas está se progredindo muito, né? Em termos de tratamento, de posicionamento, o que fazer. Mas antes de responder essa pergunta para você sobre tratamento, os sintomas das varizes, né, é aquele sintoma clássico correlacionado com dor nas pernas, sensação de peso, desconforto. A pessoa não tem um posicionamento para as pernas, a pessoa chega e fala: doutor, as minhas pernas estão incomodadas, eu não tenho, eu ponho de um lado, do outro, melhora quando eu chego em casa e levanto as pernas para cima. Então, a sintomatologia, essa é uma sintomatologia mais leve, depois acaba tendo aquelas pessoas com edema muito grande, prurido, coceira e até o surgimento de feridas nos membros. Então, o tratamento, Márcia, das varizes, ele é baseado no estágio, no grau que o angiologista ou cirurgião vascular quantificou aquela varize. Então, você tem estágios da patologia venosa e o tratamento é em função da sintomatologia e do grau que se encontra as varizes. Por exemplo, agora, então, varizes num estágio em que a pessoa apenas tem uma sintomatologia leve, não tem grandes repercussões, o tratamento é clínico. Tá? Se ele não melhora com o decorrer do tempo, ele passa a ter uma indicação cirúrgica. Tá? Agora, se você já tem um estágio de varizes em que você tem veias com uma dilatação de grande calibre, se você tem um refluxo valvar nas veias de grau importante, o tratamento passa a ser cirúrgico. Tá? Então, hoje, nós temos o tratamento cirúrgico, que corresponde à retirada das veias de fleboextração. É um tratamento hoje tranquilo, em que o paciente geralmente não ganha corte praticamente na perna, não ganha pontos, no dia seguinte já está andando e assim por diante. Então tem uma recuperação muito boa, né?
e o fator estético de você não ter cortes na perna, você, através de microincisões, que não fica praticamente cicatriz, e isso aí faz com que a recuperação seja muito rápida. Antigamente se punha o paciente, operava varizes e o paciente tinha que fazer o repouso, absolutamente o repouso. Hoje não é mais assim, tá? Em pacientes que você tem indicação para só fazer a fleboextração, ele já sai andando normal e vai embora para casa, tá? E andando no dia seguinte praticamente normal, usando uma meia elástica e algumas recomendações. Agora, o paciente que tem a retirada da safena, né? A safena é uma veia do sistema venoso superficial, que às vezes ela está insuficiente, você tem que fazer a retirada, que é a safenectomia, tá? Que pode ser feita pela técnica convencional, que é a retirada, ou muitas vezes você pode fazer a secagem dela com laser, tá? Você entra com um catéter de laser e faz a cauterização, fecha a safena inteira, tá? Então, esses procedimentos em que você retira ou aniquila a safena, tá? Já são estágios um pouco mais avançados de varizes, tá? E existem os outros estágios em que existem cirurgias alternativas, pacientes que têm úlcera, ferida e assim por diante. Muitas vezes você tem que fazer não só a fleboextração, mas algum procedimento naquela região de úlcera que você fecha aquela ferida. Antigamente se preconizava que só se operava paciente com ferida fechada, via de regra continua isso, tá? Um outro caso muito excepcional que você precisa tomar algumas providências em que essa alimentação dessa ferida, dessa úlcera, vem do sistema venoso profundo. Então, se você não fizer uma ligadura, não fizer um tratamento em que você corte a nutrição venosa dessa úlcera pelo sistema venoso profundo, a chance dela fechar é muito demorada, né? Tem pacientes aí com 10, 12 anos de ferida, de úlcera. Então, esses casos é bem limitante a vida da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Num caso mais leve, por exemplo, exercício físico, isso auxilia a prevenir? Olha, o que a gente recomenda em termos de prevenção é o seguinte: nos casos mais leves e nos casos que já foram tratados cirurgicamente, eram varizes de grande quantidade, seria anualmente ou cada 2 anos você passar num cirurgião vascular para ele fazer uma revisão, e não só uma revisão, mas o que? Você precisa estar com a alimentação em dia, você ficar evitando de comer condimentos, pimenta, muita carne de porco, tudo isso que dá uma mexida no sistema venoso, tá? Então não é aquela pessoa que não só varizes, mas tem hemorroida, vai lá, come uma comida bem apimentada, né? No dia seguinte ela está sentindo dor, tá? Tanto na hemorroida como no sistema venoso dos membros inferiores. Então, em termos de prevenção, tá? Você fez o tratamento, que pode ser desde uma simples escleroterapia ao nível de consultório,
uma microcirurgia para retirada de varizes ou até uma safenectomia. Todos nesses casos a gente tem que fazer uma manutenção. Por quê? Porque todos esses tratamentos, eles são corretivos, tá? Mas não são tratamentos preventivos, tá? Então não significa que você tirou a variz e que nunca mais você vai ter variz, tá? Você pode surgir outras veias. O que você tirou do cliente, né, do paciente, aquilo lá saiu, foi para o lixo, foi embora e assim por diante. Mas, como eu mencionei, tem pessoas que têm um fator genético importante, ou seja, aquela célula lá em que ela vai ser substituída o tecido elástico pelo tecido colágeno, e o tecido colágeno não tem elasticidade, ele se dilata, ele rompe e ele faz com que a estrutura aumente. Então, caímos naquela situação. Para você prevenir, você tem que diminuir os fatores predisponentes. Tentar resolver seu problema hormonal, tentar resolver o seu problema de peso, você fazer uma atividade física, como você mencionou, a caminhada é ótima para tudo, tá? Já a musculação também eu indico, mas uma musculação leve. Por quê? Porque se você fizer uma musculação em que tem pessoas aí que põem 200 quilos levantando na perna, tá? O que vai acontecer? Quando você faz um esforço grande, você geralmente faz uma contração abdominal e você aumenta a pressão venosa. Quando você faz uma força muito grande no abdômen, você aumenta a pressão venosa e a chance de dilatação das veias é maior. Não deixo de recomendar uma ginástica ou uma musculação, mas uma musculação leve, uma musculação só para manter o seu tônus muscular. Tabaco e bebida? Quanto a varizes, tá, que nós estamos falando, o tabaco e a varizes não influem muito negativamente. Tá? Agora, se você computar o tabaco e o álcool olhando no outro sistema, no sistema arterial, é terrível, né? O cigarro é o grande vilão de todas as patologias arteriais, que desde o paciente, o que a gente chama hoje de patologia arterial, que é mais comum, quando as obstruções arteriais, quando ela se dá no coração, as insuficiências coronarianas, que os infartos do miocárdio, né, que todo mundo tem medo. Quando ela comete no sistema nervoso central, os famosos acidentes vasculares cerebrais, que os AVCs isquêmicos. E quando ela comete nos membros inferiores, a gente chama de obstrução arterial, as tromboses arteriais, até pacientes portadores, perdas de perna, que você vê muito por aí, né? E perda de perna hoje quase exclusivamente em diabéticos e tabagistas. O paciente hoje que tem uma vida saudável em termos de alimentação, de ginástica, corrige a pressão, tudo isso, esse paciente é muito difícil hoje, no dia a dia, chegar a perder um membro, né? Então, agora, como lhe falei, a moléstia vascular é uma moléstia muito extensa. Por quê? Porque ela acomete o sistema venoso e o sistema arterial. E
corpo humano, o sistema circulatório é a alma da vida, né? Então, se você não tiver um sistema de vias em que leve bem nutrientes, vitaminas, hormônios, oxigênio, tudo, esse sistema você vai ter problemas de saúde. Então, alguns pesquisadores ainda falam o seguinte: se a gente conseguisse manter o nosso sistema circulatório saudável, sem entupimento, sem nada, com certeza, ou seja, o sistema circulatório não envelhecesse, né? Vamos falar assim, os canos não enferrujassem, né? Os canos não enferrujassem, com certeza nós íamos aumentar a longevidade da vida no ser humano em 200, 300%. Né? É uma coisa assim muito interessante. Eu te agradeço por você ter vindo e deixo em aberto para você falar o que você acha importante para a população. Olha, amigos, foi um prazer estar aqui batendo um papo com você, com a doutora Márcia, e estou às ordens do Dr. Rubens Freire para qualquer esclarecimento, tá? E foi um grande prazer em estar com vocês aí. Um grande beijão a todos. Bom, eu agradeço a vocês a presença, agradeço a Deus em primeiro lugar e espero estar com vocês a semana que vem.